Olá a todos, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai ter um vídeo explicativo, expositivo. A gente vai estar falando sobre HTML, obviamente, né? E algumas tags que a gente falou na aula passada, mas a gente vai dar uma reforçada e complementar com outras tags hoje. Vamos também ter uma introdução a CSS. Vamos iniciar o conceito de CSS. Aproveitem a aula, façam a atividade final e enviem para mim, certo? Um grande abraço para todos. Valeu! Então, olá a todos, né? Vamos dar prosseguimento aí à nossa aula. Estou usando aqui o microfone para o áudio ficar menor. Eu estava vendo que na minha gravação o áudio estava baixo, um pouco baixo. Estou usando o microfone aqui para dar uma melhorada. Bom, a ideia desse momento é que a gente possa dar um reforço ao que foi falado na aula anterior, seria uma revisão, certo? E a gente vai também iniciar alguns conceitos novos, algumas tags novas, como por exemplo a tag de comentários, né, dentro do body, a tag, e iniciar uma tag muito interessante que a gente vai usar bastante, que é a tag style, que já tem a ver com CSS. Lembre, né, que a disciplina chama-se HTML, CSS. Então a gente já está vendo HTML, também vamos entrar um pouco em CSS e a gente vai conhecendo melhor no decorrer das aulas o significado disso e daquilo, tá bom? Mas vamos lá. Bom, como eu falei, a gente vai dar uma revisada. Eu vou estar usando aqui as nossas práticas para facilitar, para, vamos dizer assim, otimizar o nosso tempo. Eu vou estar usando o Visual Studio Code, certo? Então prestem atenção nas explicações. Esse código que for digitado aqui, ele pode ser digitado no programa que vocês estão usando no celular? Pode sim, sem problema. O código pode ser digitado lá no Coda, por exemplo, né? O Coda, como alguns pronunciam, que é o programa que a gente está usando também para celular, tá bom? Então vamos iniciar aqui a prática. Voltando aqui para o slide, a gente lembra que nós trabalhamos na aula passada sobre a importância de aprender HTML, né? HTML5 é a versão mais nova. Começamos a compreender algumas tags básicas aí do HTML. Vimos que é de fundamental importância colocarmos a tag doctype HTML como a primeira tag do nosso site, a primeira tag que vai antes, né, de iniciarmos propriamente dito as tags HTML. E aí sim, a partir da tag doctype, a gente inicia com a tag HTML, e dentro do HTML nós temos o head e o body. Então, duas tags fundamentais, head e body. Voltando aqui para o Visual Code, né, Visual Studio Code, eu já abri aqui um arquivo HTML, eu já criei, na verdade, um arquivo chamado index.html. Nesse arquivo eu vou iniciar o meu código HTML. Como eu já falei, não esquecer, eu já ia esquecendo aqui de colocar a tag doctype, certo? Doctype HTML. Pronto. Opa, tem duas exclamações, eu só preciso colocar uma. A partir daqui, aí sim, o navegador, quando abrir esse arquivo, ele vai saber que isso é um documento HTML e não um documento de texto, e não uma imagem PNG ou JPG. Ele vai saber que é exatamente um arquivo HTML. O próximo tag que a gente vai inserir, todo mundo já sabe, HTML. O meu Visual Code, né, ele me ajuda aqui quando eu coloco a tag inicial, ele já termina fechando aqui a tag, certo? Então eu posso dar um enter aqui e colocar as outras tags que faltam. Qual é a próxima tag? Quem lembra? É body ou é head? Head, né? Primeiro head. E depois eu vou colocar a tag body. Veja que no Visual Code, né, ele me ajuda. Se eu colocar só body aqui sem colocar o símbolo de maior e menor que, ele já me preenche, já preenche para mim, não preciso estar digitando esses símbolos aqui. Isso é legal, ajuda bastante na hora de codificar
desenvolver um site, né, que exija muito tempo de programação, né? Então veja que eu tenho o corpo básico do meu site, que é exatamente a tag doctype, o meu HTML dizendo que inicia-se aqui a minha página HTML, termina-se aqui a tag HTML, meu site HTML. Começa a cabeça, né, o cabeçalho do meu site, termina ele aqui. Começa o corpo do site, termina aqui. Então tudo que eu colocar dentro dessas tags, eles vão pertencer ou ao cabeçalho ou ao corpo do site. No cabeçalho, a gente viu na aula passada que existe também uma tag chamada title, que é representante, aliás, desculpem, é responsável por dar um título ao site. Nesse caso, se eu salvar, já está salvo na verdade um arquivo aqui, mas eu preciso salvar as atualizações. Para me salvar as atualizações aqui no Visual Studio Code, eu pressiono a combinação de tecla Ctrl S e ele já salva aqui o meu arquivo. Eu vou abrir esse meu arquivo em um navegador, certo? Eu estou usando o Opera, eu vou lá na pasta que eu estou trabalhando aqui, que eu estou salvando esse arquivo do código, do Visual Studio Code. Ele está aqui nessa pasta, disciplina, HTML, códigos e aula 03. Aqui está meu site, exatamente esse arquivo aqui está aqui dentro, eu salvei anteriormente. Quando eu dar um duplo clique, o navegador vai abrir, né, com o meu site, com o nome index.html na parte do título. Eu não defini ainda um título, né, para o meu site, eu vou fazer isso agora. Então vamos lá. Vou minimizar o site e vou colocar aqui dentro do título o nome do site, que vai se chamar Entendendo sobre Filmes. Beleza. Vou colocar dicas de filmes. Ok. Então, se eu coloquei no título do meu site vai chamar Dica de Filmes, vai se chamar Dicas de Filmes. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Eu vou voltar lá para o meu navegador e vou observar que aqui em cima, na parte da abazinha do navegador, aparece o nome do título do site, né? O título aparece para todo o site. Por exemplo, eu vou entrar aqui, por exemplo, no site da UOL, né? uol.com.br. Veja que apareceu lá em cima, UOL, o melhor conteúdo. Então esse é o título do meu site, certo? Eu posso colocar um íconezinho, uma imagenzinha, claro, pode sim. A gente vai ver isso também, como é que se faz essa formataçãozinha aqui, certo? Veja que todo site, né, ele possui obrigatoriamente a tag title, ok? Então se eu fizer o seguinte, né, se eu for aqui no meu navegador, no caso do Opera, para inspecionar o código HTML, né, do site, é só clicar com o botão direito e depois clicar em inspecionar elemento, ou então pressionar a tecla Ctrl Shift C. Então nesse caso aqui eu vou clicar em inspecionar elemento, vai aparecer o código da página HTML e vocês vão observar aqui, eu vou ampliar um pouco para ficar mais fácil, eu vou deixar aqui um pouco mais o código aparecendo. Veja que isso tudo são códigos HTML, não se assustem com tantos códigos, porque inicialmente a gente imagina que não vai aprender, não vai conseguir fazer isso tudo, mas aos poucos a gente vai vendo que é bem natural e bem normal. Veja que aqui tem, ó, doctype, ou seja, o site do UOL, já tem lá o doctype, tá certo, e tem a primeira tagzinha HTML, beleza? Ó, tem a tag head, né, ele já colocou aqui, já coloca na language aqui, PTBR, que a gente não colocou ainda, mas a gente vai colocar. E vamos ver se a gente encontra a tag title, né? Vamos lá, eu estou tentando localizar aqui a tag title, ela deve estar dentro do head, o head começa aqui, né? E termina aqui. Não, aqui começa aqui, tá? Vou descendo, veja, vamos lá, vamos ver se a gente localiza a tag title. Veja aqui, ó, agora sim. Então, title, aí dentro o melhor conteúdo, tá bom? Então, usando essa tag que a gente coloca o título do nosso site. Vamos voltar aqui, vou fechar essa aba, vou voltar para o nosso Visual Studio Code. Nós já colocamos o nosso title,
né? E vamos fazer aquilo que tem lá no site da UOL, que é colocar a linguagem, language, é a abreviação language, aí PTBR, certo? Entre aspas. Então aqui eu estou dizendo que meu HTML vai usar a linguagem português Brasil. Outra coisa que a gente costuma colocar no head é uma tag que vocês vão perceber na prática daqui a pouco como é que ela, qual é a função dela. Eu já até expliquei na aula passada, mas a gente vai dar uma revisada agora. Mas antes disso, vamos colocar dentro do body alguma coisa para aparecer no nosso site, porque até então ele está todo sem nenhum conteúdo, só, além, lógico, do título que a gente já colocou. Mas para isso, eu vou, para mim colocar algum conteúdo aqui visível para o usuário, eu vou digitar isso lá no meu body, dentro do código, dentro da tag body. Então eu vou colocar inicialmente um texto, um parágrafo, que a gente já viu que para inserir parágrafo, a gente coloca a tag P, certo? Vou colocar aqui a tag P, colocar com letras minúsculas para ficar padronizado. Fechar aqui que eu não fechei. Ok, então aqui eu vou colocar o seguinte. Como é dicas de filmes, vou colocar aqui gêneros. Principais. Bom, eu coloquei uma tag de parágrafo, né? Agora sim, se eu der um Ctrl S aqui para salvar e abrir o meu navegador, o que é que vai acontecer? Eu vou tentar aqui diminuir, deixar aqui do lado. Veja aqui, ó, apareceu exatamente esse texto do parágrafo gêneros principais, certo? Eu preciso explicar um pouco mais sobre qual o significado de se colocar um texto em parágrafo. Vocês vão entender melhor. Vamos lá. Em vez de colocar, eu vou criar um outro parágrafo, só que eu vou colocar um texto aleatório, um texto que a gente costuma utilizar para fazer testes aí nas tags do site. Eu estou colocando sempre com letra maiúscula, mas eu prefiro colocar com letra minúscula aqui. Pronto. Então aqui, para mim colocar um texto genérico, né, o Visual Studio Code me ajuda bastante. Basta que eu coloque a palavrinha Loren e pressione Enter, ele já cria um texto aleatório aqui, certo? Um texto sem significado, mas é só para questão de testes mesmo. Estou dando Enter aqui no final, porque isso não importa, é só para vocês visualizarem melhor aqui, para não ficar uma linha só e ficar comprida aqui. Então, veja que eu iniciei um parágrafo. Eu iniciei o parágrafo aqui e terminei aqui. Eu posso colocar isso assim? Posso, tanto tranquilo. Está iniciando aqui, está terminando aqui, tanto faz. Como eu poderia também ter feito assim, nessa parte aqui, mas fica a critério de cada um como é que você coloca, em qual parte você vai colocar aí as tags. O importante é que fique organizado e fácil você entender onde está começando e terminando aquela tag específica. Bom, eu vou dar um Ctrl S e vou olhar aqui como é que ficou o meu site. Está aqui aberto, vou atualizar, veja que está aparecendo aqui o meu parágrafo que eu coloquei embaixo. Se eu redimensionar aqui a janela, ele vai se adequando ao tamanho da janela. Isso é importante, porque aqui de repente você pode estar acessando esse site de um celular com a tela pequena, ou você pode estar acessando através da TV, por exemplo, de 70 polegadas. E aí ele vai se adequar, o texto vai se adequar ao tamanho da tela. Um outro detalhe, para ficar mais fácil a gente compreender ainda a função dessa tag parágrafo, eu vou inserir outra tag de parágrafo, vou colocar também um texto Loren aqui, um texto qualquer, vou fazer o mesmo esquema que eu fiz antes, ou seja, vou dar Enter aqui só para ficar mais fácil a gente enxergar e entender melhor. Vou dar Enter, beleza? Veja que eu tenho outro parágrafo, certo? E a gente vai ver por que é importante a gente colocar parágrafo. Se eu pressionar Ctrl S e voltar para o nosso navegador, eu vou entender melhor. Veja que aqui é um parágrafo e aqui é um outro parágrafo, ok? Então a diferença é que realmente ele faz essa formatação aqui. Se eu não tivesse, não definisse como parágrafo esse texto, ele até ia aparecer. Deixa eu tirar esse parágrafo aqui para vocês entenderem melhor. Ele até apareceria aqui
no nosso corpo do site, mas de forma desformatada, né, ou desorganizada. Eu vou dar um Ctrl S e vou voltar para o navegador e veja que quando eu atualizei, ele juntou tudo em um parágrafo só. Ele não fez uma divisão, ele não organizou e não formatou corretamente. Eu vou voltar aqui, dar um Ctrl Z para voltar ao que estava antes, nossa formataçãozinha, ok? Beleza? Pronto. Agora sim, certo? Eu vou dar um Ctrl S para salvar novamente. Vou voltar para o meu navegador e vocês vão ver que ele vai dar essa formatação de parágrafo. Legal? Beleza, vamos voltar aqui para o slide, né? A gente já viu a tag HTML, a importância da tag HTML. Nós vimos também a tag do cabeçalho, estamos vendo inclusive agora, vimos agora há pouco a tag do cabeçalho. Vimos como inserir title, né, o título no meu site dentro da tag head. E a gente vai ver também essa tag meta-char7 utf8, certo? Qual é a função dela, certo? Então vamos ver isso agora. Dentro do nosso site, nós temos dentro do head, nós já colocamos o title, mas é possível você colocar dentro do head tags que configuram o site. Não é para o usuário ver o que tem aí dentro, né, dentro da tag head. É apenas para configurar, para deixar, definir algumas configurações do nosso site. Uma delas é qual tipo de caractere que a gente vai utilizar. No caso, a gente costuma utilizar, e esse é o padrão maior, assim, a maioria dos sites utilizam esse padrão, que é o UTF-8, certo? Que é um char7, é um mapa de caracteres que são utilizados no mundo inteiro, certo? Os acentos, aqueles caracteres especiais, estão dentro desse UTF-8, certo? Então, voltando aqui para o nosso navegador, veja que aqui ele está aparecendo já, certo? O acento, o caractere especial, né? Mas do gênero aqui, né? Mas poderia estar dando problema aí na visualização de alguns textos. Eu vou fazer um teste aqui, vou colocar aqui no título, vou colocar aqui dicas de filmes e séries. Pronto. Opa. Dica de filmes e séries. Vou dar um Ctrl S, vou retornar aqui para o meu navegador e vou ver aqui, vou atualizar. Dicas de filmes e séries. Não sei se vocês perceberam, mas os caracteres aqui, o E, que é acentuado, que é um caractere especial, ele não apareceu corretamente, ele apareceu desconfigurado. Isso é porque o char7 dele não foi definido, ou seja, o tipo de código que a gente vai usar no nosso site não foi definido, e aí ele fica desconfigurado. Então, para evitar isso, a gente, por padrão, a gente deve inserir no cabeçalho do nosso site uma tag chamado de metadados, aí char7. Se eu pressionar Enter aqui, ele já vai aparecer aí, vai colocar o igual, vai colocar as aspas, e eu vou colocar exatamente o tipo de caracteres que eu vou usar, que é o UTF-8, ok? Então, quando eu faço isso e fecho a tag, eu vou dar um Ctrl S e vou atualizar meu site. Vocês vão perceber a diferença. Veja que ainda não está atualizado ainda está desconfigurado lá o caractere especial, que é o E acentuado, e eu vou atualizar. Veja que agora ficou correto. Então, por isso que é importante, né? Para que você possa ter a certeza que alguém lá em qualquer parte do mundo vai conseguir acessar seu site e ele vai aparecer, todas as letras vão aparecer de forma correta, mesmo os caracteres especiais que você tiver no seu código, tá bom? Então, essa é a função do meta-char7 8. Voltando aqui no nosso slide, então a gente já trabalhou aqui com meta-char7 8, certo? Trabalhamos com a tag de parágrafo, e uma outra tag que a gente viu na aula passada é a tag HR, a gente vai ver agora, que é muito simples, muito interessante. A função da tag HR é só inserir
uma linha, né? Ele insere uma linha horizontal no nosso site, certo? Então ele insere uma linha horizontal no nosso site, é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente já colocou aqui gêneros principais, abaixo desse texto, desse parágrafo, eu quero colocar uma linha horizontal lá no meu site. Então o que é que eu faço? Eu coloco HR, simples assim. Então HR, a função dele, dessa tag é simplesmente assim, essa, de inserir uma linha horizontal. Então ela insere uma linha horizontal. Se eu colocar duas HRs, vai aparecer duas linhas horizontais? Sim. Se eu colocar 10 HRs, aparecerá 10 linhas horizontais. Um outro detalhe é que essa tag ela não precisa ser fechada, só precisa colocar essa tag aqui que ela já está abrindo e fechando ao mesmo tempo, certo? Então eu vou dar um Ctrl S, vou voltar para o site e a gente vai ver o que é que vai acontecer. Vamos lá. Veja que quando eu atualizei, apareceu essa linha horizontal, tá bom? Então é muito prática essa tag quando você quer separar um conteúdo do outro, certo? Bom, já que a gente já está no slide aqui, né, além da tag HR, nós conhecemos também uma tag chamada BR. BR basicamente é dar um break aí na linha, né, quebra uma linha para uma linha seguinte. Ou seja, nesse nosso site aqui, se eu quisesse, se de repente esse texto aqui tivesse um ponto, né, tem um ponto aqui, e eu quero que essa linha ela dê uma quebra aqui e venha para baixo. Ou seja, é como se fosse um enter, eu estivesse dando enter, ou como se estivesse iniciando uma nova linha depois do ponto na linha seguinte. Para isso, no nosso código, eu vou localizar onde é que eu quero aqui, depois do ponto, veja que está aqui, ó. Então aqui eu vou colocar a tag que quebra a linha, que é chamada tag, que é conhecida como tag BR, quebra de linha. Beleza. Veja que ela também, igualmente a HR, ela não precisa fechar. O navegador ele já vai saber que aqui ele vai ter uma quebra de linha, certo? Vou dar um Ctrl S, vou voltar lá para o meu navegador e vocês vão observar, quando eu atualizar, que houve realmente a quebra de linha, né? O texto que continuava aqui antes, ele foi quebrado, ele vai continuar na próxima linha, tá bom? Então essa é uma tag também muito utilizada em HTML, a gente vai usar bastante aí nos nossos estudos. Bom, outra coisa importante é a opção de inserir comentários, né? A tag que você insere comentários no seu código. O que seria comentários, né? Comentários é uma coisa muito simples de entender. Você imagina que esse código que a gente está digitando é um código pequeno, né? Um código básico, um código que não tem muito que a gente comentar, não. Apesar de ser inserir comentários é uma regra, é uma coisa muito, vamos dizer assim, que as pessoas recomendam muito recomendado. Então para me inserir um comentário qualquer, por exemplo, eu quero dizer que aqui é o título, a parte mais destacada, um título do meu site, então eu posso colocar um comentário. Para inserir um comentário eu uso a tag sinal de menor que, coloco uma exclamação, hífen. O meu Visual Studio Code já fechou aqui o comentário. Dentro desse hífen eu vou colocar um comentário qualquer. Por exemplo, esse é o texto inicial do site. Bom, fiz um comentário qualquer, sem muita preocupação com a utilidade dele, mas basicamente é isso. Você coloca o texto, aí você fecha com hífen, sinal de maior que, tá bom? Então, sinal de maior que, exclamação, hífen, coloca o texto, depois coloca hífen, sinal de menor que. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte: aqui termina meu site, certo? Então, coloca aqui, exclamação, aqui termina o meu site. Ok? E aqui eu já sei, quando eu for olhar o código, eu vou saber que aqui é o final do site e tal. Isso vai ser muito útil quando você estiver colocando mais códigos aí, você precisa depois saber o que foi que você fez naquele determinado local do código, então você coloca um comentário. Lembrando que o comentário não aparece no site, então não precisa, se você, eu dar um Ctrl S aqui e visualizar o meu site, veja que nada que a gente fez aqui, nada do texto que a gente colocou vai aparecer no site, a não ser
né? O usuário só vai ver o seu site, o seu comentário, se ele fizer aquilo que a gente fez antes, clicar com o botão direito, inspecionar elemento, aí ele vai ser aqueles usuários curiosos que querem ver o que tem por trás das coisas, aí pode sim, aí ele vai lá ver, ó, aqui tem um comentário, aqui tem outro comentário. Mas o contrário, ele não vai enxergar esse comentário que você criou aí, tá bom? Aproveitando esse momento, eu vou passar uma dica para vocês que é bem interessante, que é visitar um site muito legal, que ajuda bastante no nosso dia a dia de aprendizagem, certo? E não só de aprendizagem, mas de referência quando a gente precisa tirar uma dúvida lá em algum momento do seu desenvolvimento, quando você estiver trabalhando com desenvolvimento de sites, você vai lá, dá uma olhadinha, é muito interessante porque lá eles conseguem tratar todas as tags existentes no HTML e também no CSS. O site é www3schools.com. Eu vou abrir ele aqui, eu acho que já está aberto, para não. Então, W3Schools. Quando você abre ele, ele tem as orientações, tutoriais, explicações sobre várias tags, inclusive não só, como eu já falei, HTML e CSS, mas outras tecnologias que a gente vai ver no decorrer do curso, inclusive JavaScript. Mas vamos imaginar que a gente está aprendendo a utilizar HTML. A gente tem uma dúvida, por exemplo, eu quero saber qual é a tag que trabalha com estilos, como é que eu insiro estilos no meu site. Então, eu tenho aqui a opção de HTML, aqui nós temos várias tags, aqui quando eu cliquei lá, apareceu várias tags diferentes. Uma delas é HTML Styles. Então, quando eu clico em HTML Styles, ele vai me explicando aqui, ó, o que é Styles, né, como configurar Styles no meu site. E aqui ele vai dizendo vários atributos que a gente vai entender depois para inserir estilos no meu site. Esse aqui, por exemplo, é uma forma de inserir um estilo, colocar uma cor, né, uma cor de fundo no meu site. Pronto, então abrimos aqui HTML Style. Veja que aqui ele explica, né, para qual a função de cada atributo do HTML, dos estilos CSS aí para usar no HTML. Por exemplo, eu de repente quero colocar uma cor de background color, cor de fundo. Então os atributos que eu devo usar é background color, certo? É a propriedade que eu devo definir lá. E ele dá um exemplo, por exemplo, se eu quero que o corpo do meu site possua uma cor específica, eu coloco style igual e aí coloco o background, ou seja, a cor de background, a cor de fundo que eu imaginar necessária, interessante para o meu site. Coloco 2 pontos e coloco uma cor específica, certo? Vamos lá. Voltando aqui para o nosso site, né, nosso site de exemplo. Até agora a gente colocou 3 parágrafos, colocamos uma barrazinha horizontal, um tracinho horizontal, demos um BR para quebrar a linha. Só lembrando que se eu colocar 5 BRs aqui, ele vai quebrar 5 linhas. Né? A quantidade de BRs que eu colocar vai fazer diferença sim. Né? E a gente também aprendeu a colocar comentários aí no nosso site. Então vamos lá, vamos olhar aqui o nosso site, ver como é que está. Até agora, veja que está tranquilo, atualizado, beleza, mas eu precisava mudar a cor de fundo do meu site. Em vez desse branco aqui, eu quero colocar uma outra cor. Como é que eu devo fazer? Muito simples. Como lá, a gente viu lá no site do W3School, a gente vai colocar um style, né, dentro do meu body, dentro da tag body. Veja que não é fora da tag, sim dentro da tag. Eu quero que você coloque um estilo igual a background color, né, a cor de fundo igual a essa cor específica aqui. Vamos fazer na prática aqui que a gente vai entender melhor. Então o body está aqui, eu vou colocar style e eu vou colocar background color. Veja que o próprio Visual Studio já me ajuda, background color, certo? Ó, se você observar aqui já tem background color e aqui eu coloco a cor, 2 pontos, coloco por exemplo red. Veja que também já é mostrado aqui
um exemplo, mas se eu clicar, né, nessa setinha vai aparecer um código hexadecimal. Então esse código a gente vai explicar também que cada cor possui um código hexadecimal específico que a gente vai entender melhor no decorrer das aulas. Bom, então eu coloquei red, se eu pressionar Ctrl S e voltar para o meu site, vamos observar que ele vai mudar. A cor de fundo ficou bem estranha, né? Ficou uma cor bem forte, né? Não é o ideal. Mas vamos lá, é dessa forma que você insere estilos dentro do seu site. Pode ser assim, diretamente na tag, e pode ser também de outra forma que a gente vai entender, vai ver também nas aulas. Mas veja que o próprio Visual Studio, quando a gente passa a seta do mouse aqui em cima, ele nos mostra uma paleta de cores. Você pode já escolher aqui, ó, qual é a cor. Eu vou, por exemplo, escolher essa aqui. Então, clico em cima, ele já muda para mim, ele até mudou o código. Ele colocou um código RGB, que a gente também vai entender qual o significado disso depois. Então, posso escolher uma cor, certo? Específica direto do próprio Visual Studio. Isso é uma coisa maravilhosa, muito bonito de ver. Ok? Então, veja que eu mudei aqui, eu vou dar um Ctrl S, vou voltar lá, vou atualizar e veja que atualizou aqui para a cor que eu defini no meu background color. Beleza? No meu estilo background color, beleza? Então é muito simples, muito tranquilo, né, de trabalhar aqui com o Visual Studio. O seu programa lá que você está usando no celular, possivelmente não vai aparecer isso não. Mas você vai colocar, não vai aparecer essa ferramenta, né, de escolher cor já automático. Mas você pode colocar lá tanto o nome em inglês da cor, como também um código hexadecimal. Então aqui a tag hexadecimal. Você pode colocar a cor, tanto o nome em inglês da cor que você quer, como você pode colocar então um código hexadecimal. É só pesquisar depois códigos hexadecimais aí que vocês vão ver a explicação melhor desse assunto, porque eu precisaria ter um tempo maior para explicar. Seria isso, ok? Então vamos lá. Dessa forma você insere cores de background, estilos de cores de background. Eu vou atualizar aqui, veja que vai ficar azul, né? Deixa eu dar um Ctrl S aqui e atualizar, veio com azul mais forte. Se eu quiser colocar aqui também aparece algumas dicas de cores, né? Em inglês, coral, por exemplo. Eu clico aqui, ele já me apresenta essa com Ctrl S, volto lá para o meu site, eu atualizo, ele ficou com uma cor diferenciada. Essa mesma estilos, né, a gente pode aplicar tanto a cores de fundo, como uma série de estilos, de coisas diferentes, formatações diferentes que você pode aplicar tanto, como eu já falei, a cor de fundo, como também a fonte, por exemplo, você quer mudar uma fonte para outro tipo de fonte, a letra, né, o formato da letra. Você pode também aumentar ou diminuir o tamanho do seu site através dos estilos. Ou seja, são muitas as funções que você vai trabalhar com estilos e a gente vai aos poucos conhecendo todas elas, tá bom? Pessoal, então chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos colocar a mão na massa a partir de agora em uma atividade que vai requerer que vocês abram lá o programa de vocês no celular e coloquem em prática o que a gente viu nesse vídeo, ou seja, vocês vão criar um site, vocês vão colocar as tags que nós trabalhamos aí. Quais são as tags que a gente trabalhou? As tags padrão, né? A base, as tags básicas do HTML. Vocês vão colocar também a tag de parágrafo, vão criar um parágrafo aí no seu site. Vão colocar vamos inserir um comentário no seu site, pode ser mais de um, certo? A gente está falando de um, mas pode ser tantos quantos vocês queiram, né? E vocês vão também colocar um HR, uma tag BR, vão colocar isso que a gente viu no nosso site em prática. Eu quero todas as tags que a gente trabalhou aqui em prática aí no seu site, inclusive a tag de estilo, aquela última tag que a gente trabalhou já começando a trabalhar com estilos em HTML. Então coloca uma cor lá no seu site que não seja a cor branca que é por padrão, né? Coloca uma cor diferenciada, tá bom? E aí o texto do site fica a critério de vocês, contanto que vocês utilizem essas tags que a gente trabalhou aqui no site. Pode ser um site que fala sobre você, pode ser um site de uma empresa, pode ser um site de um pet shop, de uma farmácia,
um site sobre um artista, sobre uma música, um site sobre um filme ou sobre filmes. Levem em consideração a criatividade de vocês. Depois que vocês fizerem esse site, vocês vão salvar no formato HTML. Então o arquivo vai se chamar site.html, ou vamos nos acostumar a colocar index.html. Salvem esse arquivo e mandem para mim, dessa vez pela plataforma. Então eu vou criar lá um espaço na plataforma, local de inclusão dos arquivos HTML, dos arquivos index.html. Então vocês vão lá e inserem esse arquivo para poder, no meu caso, fica mais fácil de corrigir esses arquivos. Quando eu recebo no WhatsApp, fica meio confuso para mim, mas estando lá na plataforma fica mais tranquilo, tá bom? Então um abraço para vocês e aguardo as atividades que vocês vão estar enviando. Lembrando que no site, aliás, no WhatsApp, eu vou estar respondendo aí as dúvidas que forem surgindo. Abraço mais uma vez e até a próxima.